Eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Nós temos falado muito sobre unidade. Essa canção que cantamos, Somos Um, é uma das canções nossa aqui da igreja e fala sobre unidade, sermos um. Eu queria que você entendesse um pouco mais por que precisamos estar unidos como igreja, sermos um como igreja. Eu quero trazer essa compreensão ao seu coração nessa noite. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. Amém. Primeiro Coríntios capítulo 8, o verso de número 6. Olha o que Paulo escreve a essa igreja, ele diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós também por Ele. Continue em 1 Coríntios, vá comigo no capítulo 12 agora. 1 Coríntios capítulo 12. Primeiro Coríntios capítulo 12, o verso 5 e o verso 6 diz assim: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Eu acredito que a formatura do homem ao máximo explica esse texto do apóstolo Paulo. Tivemos aqui a formatura da mulher única, você vai lembrar, tapete vermelho, cheio de florzinha, assim tudo rosinha, a cara realmente das mulheres. O dos homens é isso aí. Aí você procura, cadê, tem algum enfeite? Não, não tem. Quando tinha culto de mulheres, e o ano que vem nós vamos ter os cultos de mulheres, de homens. Quando ia fazer o culto de mulheres, era aquela questão assim, o WhatsApp da pastora Eliane ficava assim um mês de mensagem, o que é que nós vamos ter, qual flor vamos colocar, o que vai fazer. E quando chegava, ela perguntava, e o culto dos homens? Eu falava, tá tudo bem. Ela perguntava, o que é que vai ter? Eu falei, vai ter o culto. Ela falou, mas qual que é o enfeite? Eu falei, enfeite? Não, vai ter o culto, vai ter palavra, louvor, oração. Quando olhamos para a igreja, nós percebemos essa diferença tão grande. Quando nos reunimos pessoas tão diferentes, criações diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes, e talvez a beleza da igreja esteja nessa diversidade. Somos diferentes, pensamos diferente, mas somos unidos por algo maior. Somos unidos pela pessoa de Jesus Cristo. Somos unidos pela fé na pessoa de Jesus. Podemos ser diferentes? Sim, podemos ser diferentes. Nunca foi propósito de Deus que você fosse igual a este irmão que está do seu lado. É por isso que Ele te fez tão diferente. Por muito tempo, e teve um momento na igreja, que a igreja tentou trazer como que... fazer com que a igreja, que o povo da igreja fosse assim muito parecido. Isso não deu muito certo. Isso não deu muito certo. Isso vai acontecer ali no século 5, 6, 7, 8. Isso não deu certo. Porque a beleza da igreja está nessa diversidade. E quando olhamos para essa igreja, nós percebemos essa diversidade. Se você vai para o ministério de criança, você vê ali a criança sendo ministrada para a idade dela. Se você vem no culto de adolescentes, os adolescentes agora estão preparando aí um grupo de dança, daqui a um pouco tempo, você vai ver eles dançando aqui, dando pirueta, é uma coisa assim, de adolescente. Sabe, se você vem para o culto de jovem, é diferente. Nós precisamos ter o culto aqui da melhor idade. E vai ser diferente, nós vamos cantar aqueles hinos antigos da harpa, sabe, sem muita bateria, sem muito barulho, sabe. E a beleza da igreja está nessa diversidade. Mas apesar de sermos tão diferentes, tem algo que nos une. E eu e você precisamos ter essa compreensão. Que o Senhor está nos unindo como igreja e nos unindo para um propósito. Ontem nós tivemos aqui a festa das células. Cada célula foi desafiada a trazer 10 brinquedos.
porque nós estamos naquela campanha de arrecadar 1.000 brinquedos, para no dia 24 abençoar uma média de 500 crianças, cada uma recebendo 2 brinquedos. E se você tivesse vindo ontem, hoje de manhã, você ia ver aqui esse altar cheio de brinquedos. Tem pessoas que trouxeram um brinquedo, tem pessoas que trouxeram 100 brinquedos. Teve adultos trazendo brinquedo, teve crianças de 6 anos, Samuel, filho da Rosana, do Breno, da célula de casa, ele chegou com 3 sacolas de brinquedo. Brinquedos que ele ama, e durante a confraternização da célula, teve um momento que ele foi lá na sacola, pegou um brinquedo, um carrinho, brincou, me chamou, olha pastor, o carrinho, como é que ele funciona? E eu percebi que eram brinquedos que ele amava, mas ele tirou tudo para abençoar as crianças. Quando ele estava saindo, ele fez questão de pegar a sacola de brinquedo e me entregar na minha mão, e falou assim, pastor, aqui estão os brinquedos para as crianças. Adultos, crianças, alguns estão contribuindo com 100 brinquedos, outro com 1. O importante não é a quantidade. Paulo diz, cada um contribua como aquilo que ele puder, cada um faça o que ele puder. Mas os irmãos estão falando, o tênis estava dizendo assim, pastor, nós já chegamos a 1.000. Tem alguns irmãos que falaram, pastor, nós estamos próximos a 1.000. Eu falei, quanto? Uns 999. Eu falei, mas como é que você chegou a essa conta tão exata no meio de tantos brinquedos? Mas é tão interessante isso. Isso está sendo possível porque a igreja está se unindo para um propósito. Semana passada, o Marcos, o Vinícius, o Alexandre me procuraram para fazer um outro desafio, dia 23. Que a igreja sair levando uma ceia de Natal para os moradores de rua. Nós estabelecemos um alvo de levar pelo menos 100 ceias de Natal. 100. E não só a ceia de Natal. Vamos levar roupa, vamos levar agasalho, vamos levar utensílio de higiene pessoal. E vamos fazer, e a coisa já está acontecendo, fica observando no WhatsApp. E o Marcos coloca, quem pode doar? Estão precisando disso, daquilo. Aí um coloca, eu vou doar isso, eu vou doar aquilo. E no nome de Jesus, dia 23, nós vamos sair daqui com vários carros para alcançar essas pessoas, levar um pouco de dignidade, levar um pouco do amor de Deus. Isso é igreja. Hoje, pela manhã, o pastor José, com um grupo do Bom Samaritano, estava visitando uma casa de recuperação, ministrando a palavra de Deus. Tudo está acontecendo porque a igreja está se unindo para esse propósito. E eu acredito que quanto mais unido nós estivermos, mais o reino de Deus será evidente nessa região. Mais pessoas serão alcançadas. Mais vidas serão transformadas pelo poder do Evangelho. Eu acredito que você, com um pouco mais de 1 ano e meio que nós estamos reunidos aqui como igreja, somos uma igreja nova ainda, mas eu acredito que você já começa a ter a compreensão que o foco do Evangelho não é você. O foco do Evangelho é o outro. Eu acredito que muitos já chegaram a esse entendimento. Quando você vem para uma reunião como essa, você não vem apenas para pedir a Deus para te abençoar. Você já tem entendimento de quem você é em Cristo Jesus, que Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Você vem para receber, talvez, mais da presença de Deus, mais da força de Deus, mais inspiração, para que durante a semana você seja reino, você seja luz, você seja sal, aonde Deus te levar. O foco nunca foi eu e você. O que Deus faz na minha vida e na sua vida, não é para ficar parado na minha e na sua vida. Pensa como uma lagoa. A sua vida não pode ser como uma lagoa. O que Deus faz na sua vida, para em você. Sua vida tem que ser como um rio. O que Deus faz em você vai alcançar a vida de outros. O que Deus te dá não é só para você. Paulo diz assim, cada um ande segundo o que tem conquistado. Você pode desfrutar, sim, do que Deus tem te dado, mas não pode ser só para você. O que Deus está fazendo na sua vida é para que você alcance outras pessoas. A sua vida precisa ser esse rio. O que Deus está fazendo na vida desses homens aqui é para que eles se tornem homens ao máximo, mas a partir deles outros homens sejam também inspirados. Porque se parar só neles, então não cumpriu o propósito das Escrituras. Deixa eu te mostrar em apenas 3 pontos qual seria o propósito dessa unidade. O que deve ocorrer na igreja quando a igreja está unida? Em primeiro lugar, precisa haver unidade da fé. Unidade da fé. Paulo ele vai dizer, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que nós temos aqui é uma só fé.
Uma fé que é baseada na vida de uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Uma fé que é inspirada e gerada pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir as Escrituras, a palavra de Deus. A nossa fé, ela é gerada pela palavra de Deus. Se a sua fé não é gerada pela palavra, então ela não é uma fé bíblica. Ela pode ser uma fé, por exemplo, do senso comum. O que é a fé do senso comum? Deixa eu dar um exemplo da fé do senso comum. Quando eu mudei para Belo Horizonte, eu lembro que eu fui numa lanchonete lá no centro. E fui pedir um suco. E a mulher que estava atendendo, ela falou assim, você quer qual suco? Eu falei de manga. Ela falou assim, com água ou com leite? Quando ela falou isso, eu paralisei. Porque eu fui criada, minha mãe dizendo assim, se misturar manga com leite, morre. E eu cheguei do interior, falei, esse povo aqui é doido, toma manga com leite. Depois eu fui saber por que surgiu esse senso comum de misturar manga com leite. Isso vem durante a escravatura, porque os escravos eram mal alimentados, geralmente eles roubavam leite e manga, e os senhores de escravos lançaram essa informação dizendo, se misturar leite com manga, morre. Mas isso continuou um senso comum. Quantos aqui já tiveram assim, medo de comer manga com leite? Você era bobo igual eu, né? Não estou sozinho. Isso é um senso comum, não é verdadeiro, mas isso ficou na mente das pessoas. Uma fé de senso comum é uma fé que não é bíblica, não é verdadeira, não pode ser comprovada, não tem eficácia, mas pode ser uma fé. Mas a minha fé e a sua fé precisa ser uma fé baseada nas Escrituras. Uma fé baseada na pessoa de Jesus Cristo. Nesse que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus, voltará para nos buscar a sua igreja, a sua noiva. Nós temos a mesma fé. Podemos pensar diferente? Podemos pensar diferente. Você pode pensar diferente de mim sobre política, sobre tantas coisas, mas quando fala de fé, nós pensamos da mesma forma. Porque a nossa fé está baseada na pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé é inspirada pela Bíblia, a palavra de Deus. Tem a mesma fonte. Podemos pensar em tantas coisas diferentes, como aqui a formatura de homens. Talvez as mulheres aí que organizaram a Mulher Única, não sei se a Luzinete fez isso com o Ronaldo, e falou assim, não, você tem que enfeitar a igreja, pôr um tapete, pôr isso, pôr aquilo. Você ia colocar o tapete. Podemos pensar nisso diferente, podemos ser diferentes, mas a fé precisa ser a mesma. Precisa estar baseada na mesma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Como igreja, precisamos estar unidos em torno da mesma fé. Essa fé em Jesus. Essa fé, meu irmão, ela deve ser participada. A nossa fé, ela cresce muito quando estamos em comunidade. A nossa fé cresce muito quando ouvimos testemunhos um do outro. Eu pensei que o Marcos ia contar outra parte do testemunho dele. Eu lembro quando o Marcos chegou aqui na igreja, a esposa dele estava orando, pedindo misericórdia de Deus, muda o Marcos. E Deus ouviu. Ele chegou num dia aqui, com o Delvano trouxe ele para ajudar a lavar os carros na questão da mocidade. Aí nós estávamos fazendo outras coisas aqui na igreja, eu falei com os irmãos, vamos fazer uma comida aqui? E vamos fazer a comida. Você percebeu que em Lagoinha Estoril tudo termina em comida, né? Fizemos ali um almoço, aí veio a hora de almoçar, falamos com o Marco, vai lá, põe a comida. Ele colocou um pouquinho, eu falei assim, mas você não come só isso. Aí eu pensei comigo, não é crente. Não converteu ainda. Para comer um pouquinho assim, com certeza não é convertido. Mas eu lembro quando ele chegou, assim assustado, como dizer, num ambiente diferente. Mas ele chegou, Deus mudou a vida dele. E a cada dia, meu irmão, ele não só está totalmente inserido, mas agora está inspirando outros, buscando levar esse evangelho que alcançou a sua vida na vida de outros. O que eu tenho visto a cada dia neste lugar é Deus trazendo pessoas tão diferentes, mas unindo elas com um propósito. Engrandecer o nome do Senhor nessa casa. Fazer com que o nome de Jesus seja exaltado neste lugar. Não é o nome do Ronaldo, não é o meu nome, não é o nome do pastor José, não, mas é o nome de Jesus, sendo engrandecido nessa casa, para que todos possam olhar para cá e entender e reconhecer, há um Deus que muda vidas, há um Deus que transforma, há um local onde as pessoas estão pensando no outro e não só nelas. Quando olhamos na fé, essa fé participativa, ela nos faz crescer tanto.
Quando nós falamos com você, vai para uma célula, vai para uma reunião em uma das casas, é com este propósito, você criar comunhão. Hoje me chamaram para uma confraternização da célula de casais. Né? Eu falei que eu estou muito mal falado aqui. Toda célula que eu chego tem churrasco, pastor, a picanha está aqui. Eu falei, gente, mas eu como outra coisa de ser picanha. Gosto de picanha, mas eu como outra coisa. Mas nós estávamos ali, meu irmão, e que tempo gostoso. Eu falei com os irmãos, nós temos culto à noite, então vamos chegar, comer e ir embora. Mas como que você come embora? Você senta na mesa e começa a falar, começa a conversar, conversamos sobre pescaria, conversamos sobre um tanto de coisa. Naquele momento de conversa, testemunhos são contados. Pessoas falando como que eles entraram aqui, como que a vida deles estão hoje. Testemunhos de casamentos restaurados, testemunhos do que Deus está fazendo. E a nossa fé é acrescida quando nós estamos juntos com o irmão. Nunca foi propósito de Deus que o homem caminhasse sozinho. Nunca foi. Quando Deus criou Adão, Adão era perfeito. Adão estava num lugar perfeito no Éden. Deus andava com o homem todos os dias. Mas o próprio Deus olhou para Adão e disse, não é bom que ele viva só. Deus sempre pensou neste propósito de vivermos como comunidade. Santo Agostinho, defendendo isso, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim como a Trindade vivia em comunidade, o ser humano também precisa viver essa expressão de comunidade na Terra, para que ele se torne parecido com a Trindade. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que Paulo diz, um só Deus. É um só, mas são três. É três, mas é um só. É o Pai, é o Filho, é o Espírito. São três, na sua característica tão diferentes, na sua atuação tão diferentes, mas são um só. Pastor, é possível Deus pegar pessoas tão diferentes e fazer elas um só povo, falando uma mesma língua, com um só coração? Sim, é possível. É possível. E tudo isso começa pela nossa fé. Essa mesma fé tem este propósito, a unidade em Cristo Jesus. Pessoas diferentes, mas que chegam à mesma compreensão. Qual tem sido o nosso desejo na Lagoinha Estoril? Levar você a ter a mesma compreensão. Mas a mesma compreensão, não é daquilo que eu penso, é daquilo que a Escritura pensa. Levar você a pensar como Jesus pensa, levar você a ter a mente de Cristo, e quem sabe você um dia ter o mesmo sentimento que houve no coração de Cristo Jesus. Pessoas diferentes, mas com a mesma compreensão de reino, a mesma compreensão da vida, a mesma compreensão da fé, a mesma compreensão do chamado, e essa compreensão é guiada por um só instrumento, a palavra de Deus. Para isso, talvez eu e você vamos ter que abrir mão, em alguns momentos, daquilo que nós achamos que é certo, para receber a verdade da palavra de Deus como certo na nossa vida. A coisa mais linda é viver em comunidade. É você viver com um irmão que é diferente de você. E nessa diferença você cresce, nessa diferença você é edificado. Quando nós falamos dessa unidade em Cristo, sermos um com Cristo, que Paulo fala em 1 Coríntios 8, e é interessante talvez você pensar, por que Paulo escreve sobre unidade para essa igreja? Por causa do contexto dessa igreja. Essa carta de 1 Coríntios, ela nasce por causa da realidade daquela igreja. Era uma igreja que não vivia em unidade. Essa igreja tinha muitos grupos. Tinha um grupo que dizia assim, eu sou de Paulo. Um outro grupo dizia, eu sou de Pedro. Um outro grupo dizia, eu sou de Apolo. Aí tinha um grupo mais espiritual que dizia, eu não sou de Paulo, não sou de Pedro, não sou de Apolo, eu sou de Cristo. E criando uma divisão tão grande, Paulo escreve para essa igreja dizendo assim, sabe por que vocês estão divididos? Porque vocês são carnais. E quando Paulo está dizendo que essa igreja é carnal, ele está dizendo que vocês não nasceram de novo. Era uma igreja dividida e Paulo escreve sobre unidade para essa igreja, dizendo assim, olha, precisamos ser um só com Cristo. Na carta aos Filipenses ele fala de termos um só sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas o que consiste essa unidade com Cristo?
é termos o mesmo sentimento cristão. Qual é o mesmo sentimento? Amor, fé, fraternidade, busca de Deus. É termos o mesmo coração que o de Cristo. Quando Jeremias fala do nosso coração que seria trocado, quando o profeta Ezequiel fala do nosso coração que seria transformado, quando o escritor de Hebreus diz que o nosso coração seria transformado, nosso coração seria transformado na semelhança do coração de Jesus. Lucas escreve Atos dizendo assim: Jesus andou por toda parte fazendo o bem. É isso que nós queremos como igreja. Andar por toda parte, estabelecendo o reino de Deus, fazendo o bem. Sermos um é termos o mesmo sentimento. Mas não é um sentimento fruto da nossa alma ou de nossas convicções. É um sentimento gerado pelo Espírito Santo de Deus. Qual o amor que vai estar no nosso coração? É este amor de Romanos capítulo 5, verso 5, que é derramado em nossos corações. Qual a fé? A fé é gerada pela palavra de Deus. Qual o que vai nos incentivar à busca de Deus? Esse incentivo pela busca dele vai ser pela pessoa, de quem ele é. Então nós precisamos, meu irmão, ter a mesma fé, mas não só a mesma fé. Essa unidade também fala da unidade no pleno conhecimento do Filho de Deus. Diga comigo, pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é o desejo de Deus, que você conheça Jesus plenamente. Este é o desejo de Deus. Se você pensar e perguntar, pastor, qual é o desejo de Deus para essa igreja? É que esta igreja, e essa igreja é você, sou eu, somos nós, que essa igreja chegue no pleno conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. A igreja por muito tempo caminhou dentro de um modelo que não é um modelo bíblico. Não é o modelo do Novo Testamento, não é o modelo da Nova Aliança. A igreja caminhou por muito tempo dentro de um modelo do Velho Testamento, da Velha Aliança. O Velho Testamento, Deus estabeleceu o sacerdócio. E no Velho Testamento tinha um sacerdote na frente, e esse sacerdote orava pelo povo, esse sacerdote representava o povo, esse sacerdote, quando o povo queria saber algo de Deus, ia até o sacerdote, e o sacerdote ia até Deus. Mas essa não é a visão de Deus no Novo Testamento. No Novo Testamento, não é só o sacerdote, não é só o pastor, não é só o padre, não é só o sacerdote que vai a Deus. Não, no Novo Testamento, todos podem ir até Deus. O caminho foi aberto para todo mundo. Diga para o irmão que está do seu lado, meu irmão, você também pode se achegar à presença de Deus. No Novo Testamento, o desejo de Deus é que todo o povo conheça a Deus. Talvez você pergunte assim, pastor, como que eu devo conhecer a Deus? Se for te dar um padrão, seria mais ou menos assim: você tem que conhecer das Escrituras a Deus pelo menos 100 vezes mais do que eu conheço. Esse é o desejo de Deus, que todos aqui conheçam o Senhor. Não só os pastores, não só o Ronaldo, mas o desejo de Deus é que todos cheguem a esse conhecimento. Vamos pegar, por exemplo, Paulo escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 11, a Bíblia diz assim: e Deus deu alguns como apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Paulo está dizendo assim, no meio da igreja, Deus escolheu alguns para serem mestres, alguns para serem pastores, outros para serem evangelistas, outros para serem profetas. E no verso 12 está o segredo, que ele diz assim, para quê? Por que Deus escolheu alguns? O verso 12 vem explicando, em vista ao aperfeiçoamento dos santos. Diga comigo, aperfeiçoamento dos santos. Por que eu venho aqui todo domingo trazer a palavra de Deus ao seu coração? Na expectativa que você seja aperfeiçoado pela palavra de Deus, que você saia daqui um homem melhor, uma mulher melhor, aprenda mais das Escrituras, coloque em prática. O que o Ronaldo falou aqui do Homem ao Máximo, desse curso, que esses homens, houve uma transformação na vida deles, ele foi feliz na escolha de colocar ali o Xurex, sendo transformado em um príncipe.
A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar a nossa vida. Quando a palavra de Deus é ensinada aqui, é com este propósito, é aperfeiçoar você, é para que você saia daqui um homem melhor, é para que você saia daqui uma mulher melhor. Filho, é para que você saia daqui um filho melhor, obedecendo o seu pai, honrando o seu pai. Marido, é para que você saia daqui amando mais a sua esposa, honrando mais a sua esposa, valorizando mais a sua família. Este é o propósito de sermos aperfeiçoados, até que cheguemos à estatura de Cristo Jesus, até que cheguemos a ser parecidos com Jesus. Agora, como que isso acontece? É instantâneo? Não. É um processo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 12, ele fala assim: desenvolvei a vossa salvação. Como que nós conhecemos? Nós não conhecemos Jesus só a partir dos livros. Nós conhecemos Jesus a partir de um relacionamento com Ele. Já percebeu, quando você fica muito próximo de uma pessoa há muito tempo, você fica assim um pouco parecido com ela? Pastora Eliane nasceu no Paraná. Tem anos que ela está aqui. E ela estava falando assim, um mineirinho, bem. Mas ela foi semana retrasada para a casa dos pais dela. Toda vez que ela vai para Londrina, ela volta falando poita, poitão, poiteira. Demora uns 2 meses para ela voltar a ser mineira de novo. E nós estamos ouvindo ela falar tanto poita, 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 poita. Que eu fui pedir o Samuel para fechar a porta. Eu falei: Samuel, fecha a porta. Ele falou: o quê? Fechar o quê? A poita? Quando nós ficamos próximos, nós ficamos parecidos. Ficamos parecidos. Quanto mais tempo nós passamos com Jesus, mais parecido com Ele nós ficamos. Lembra de Pedro? Quando ele nega Jesus, quando Jesus é preso, e ele vai ali, ficar naquela fogueira, as pessoas olham para ele e falam assim: olha, você é um dos discípulos dele. Ele falou: não, sou não. E aquela mulher falou: claro que você parece com ele. Eu contei hoje de manhã, um jovem veio me contar um testemunho. Ele estava na igreja, um jovem de Deus. Eu não sei o porquê, se ele contou, não lembro. Mas ele decidiu pecar, e falou assim: pastor, eu decidi pecar. Eu falei: mas você está decidido mesmo. Ele falou: pastor, mas não é hoje não, estou contando que eu decidi pecar. Ele falou assim: pastor, eu pensei assim, vou chutar o balde, vou pecar. Aí ele pensou assim: o que eu vou fazer para pecar? Ele falou assim: vou na casa de prostituição. E ele foi, chegou lá, tinha uma garota de programa, ele tirou o dinheiro no bolso e falou assim: olha, eu vim aqui porque eu quero passar uma noite com você. A garota de programa olhou para ele e falou: não, com você eu não deito. Ele falou: não, mas eu vou pagar. Ela falou: com você eu não deito. E ele falou: mas por que comigo não? Ela falou: quando eu olho para você, eu lembro de Jesus. Eu falei: e aí? Ele falou: e aí? Desisti de pecar naquela hora, pastor. Meu irmão, quanto mais tempo nós passamos com Jesus, mais parecido com Ele nós vamos ficando. Cada ano que você passa, o Espírito Santo está trabalhando em você. Eu tenho ensinado aqui, deixa eu repetir, a maior obra de Deus na sua vida não é do lado de fora, é do lado de dentro. Se você perseverar, se você permanecer, você vai perceber que ao longo do caminho Deus vai mudar tanto em você. Deus vai mudar tanto em você. Você vai perceber que seu coração vai ser transformado. Quando Paulo escreve em Romanos falando que Deus vai nos transformar em um novo homem, esse novo homem é essa ideia de aperfeiçoamento. A palavra aperfeiçoamento, eu lembrei de um livro bom para vocês lerem, Homem ao Máximo. Teleios, o homem completo. Porque quando Paulo usa a palavra aperfeiçoamento, aperfeiçoar, é a palavra teleios no grego. E essa palavra fala desse aperfeiçoamento que é no processo. No processo. Vai acontecendo à medida que você vai caminhando. É mais ou menos assim quando você decide fazer um exercício físico. Você decidiu fazer um exercício físico, saiu para uma caminhada, você volta fininho? Não. Quem dera, né? É um processo, você tem que perseverar ali, suar, meu irmão. Mas se você permanecer, lá na frente você vai colher o resultado. Estou vendo um olhar ali do Alexandre, na minha pessoa. Meu irmão, nós temos que começar.
Eu tenho uma palavra do meu pastor, e eu acredito que o meu pastor é um homem de Deus, pastor Márcio. E o pastor Márcio, ele diz assim, é como termina que se conta. Estava lá no meu alvo, janeiro, começar uma academia. Não comecei, mas amanhã eu começo. Vou terminar 2016 na academia. Eu e o Samuca. Eu e o Samuca junto, vamos para o Muay Thai. Eu pensei em jiu-jitsu, mas eu falei assim, não, vamos para o Muay Thai. Muay Thai eu fico mais fino, mais rápido. É como termina que se conta. Faltava isso no meu alvo, meu irmão. Só faltava isso. Eu falei, vou terminar o meu alvo. 2017 eu entro na academia. É como termina que se conta. É um processo. Se Deus me ajudar, Deus me ajuda. E eu continuar, no final do ano que vem, você vai ver um pastor fininho aqui. Porque é um processo. Somos aperfeiçoados no processo. Às vezes a pessoa converte hoje, aí alguém olha para ela e fala, mas você tem que mudar, meu irmão, tenha paciência, ele vai mudar. Deixa eu dizer algo para você, tenha paciência com você. Aquele que começou em vós a boa obra, vai completá-la. Você ainda não é o que você deve ser, mas o Espírito Santo está trabalhando em você. Você vai terminar a sua carreira como Deus quer que você termine, mais parecido com Jesus. Às vezes nós queremos uma mudança assim. Não acontece. É um processo. Eu podia mostrar esse processo para você na figura de muitos homens na Bíblia. Mas um exemplo claro. João, o apóstolo. Quando Jesus chamou ele e o seu irmão Tiago para serem discípulos, Jesus olhou para ele e falou assim, esses são filhos do trovão. Por que Jesus chamou eles de filhos do trovão? Porque eles eram bravos. Certo dia estava andando numa cidade e iam entrar na cidade dos samaritanos. Os samaritanos não deixaram Jesus entrar. Eles eram tão bravos que eles olharam para Jesus e falaram assim, Jesus, eles não querem deixar você entrar não, né? Você quer que a gente ore e Deus mande fogo nessa cidade? Tão bravos que eles eram. Mas aí quando você vê João, no final da sua vida, escrever no Evangelho, escrever nas cartas, quando você vê a forma que a tradição diz que João terminou os seus dias de vida, João terminou seus dias de vida velhinho, os discípulos levavam ele para a igreja de Éfeso, colocavam ele no altar, na cama, porque ele estava tão velho, tão idoso, que ele não conseguia se levantar aí. Sabe qual foi o sermão que João pregou nos últimos 2 anos de vida? Ele pregou durante 2 anos na igreja de Éfeso, um sermão. Quando eu estudei isso, deu uma inveja santa de João. Eu falei, todo domingo eu tenho que pregar um sermão diferente. João, que era o cara que teve a revelação do Apocalipse, pregou o mesmo sermão durante 2 anos. Eu vou começar a repetir alguns sermões aqui, irmãos. João pregou um sermão só. Qual foi o sermão? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Você já leu o Evangelho de João, as cartas de João? O que ele fala? Ame, 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 ame. O filho do trovão agora não fala de fogo, fala de amor. Mas por quê? Porque ele foi transformado ao longo da caminhada. Um dia uma irmã estava falando comigo assim, pastor, tem uma jovem da igreja, umas jovens da igreja solteira que assombrava, misericórdia. Eu falei, preocupa não, elas vão ser transformadas. Se Jesus transformou o filho do trovão, vai transformar essas minhas irmãs também. No processo. Entenda, no processo você vai ser transformado. Tenha paciência. Deus sempre olha, é como termina. Deus não está olhando para você e vendo os seus erros agora. Deus sabe quem você vai se tornar. A única coisa, meu irmão, que eu quero trazer à sua memória é permaneça. Por que João escreve? E João cita isso mais de 80 vezes nos seus escritos. Permaneça, permaneça, permaneça. Porque João aprendeu isso. Ele era filho do trovão, mas porque ele permaneceu, Jesus transformou o coração dele. Tenha paciência, permaneça, permaneça. Talvez você diga, pastor, tem coisa na minha vida que não dá para mudar, eu não abro mão. No dia que Deus te pegar, meu irmão. Eu gosto da comparação da Bíblia com martelo. A Bíblia é comparada como martelo que esmiuça a pedra. Se você não muda por amor, uma martelada vem uma hora, mas você muda.
E você vai mudar para melhor, porque esse é o desejo de Deus. Quando a igreja está unida, é para este o propósito. É para que eu e você sejamos transformados no decorrer da caminhada. Tenho dito aqui, amanhã você vai estar melhor do que hoje. Depois de amanhã você vai se tornar melhor. Esposa, tenha paciência com seu marido. Marido, tenha paciência com a sua esposa. O pastor, 15 anos não mudou. Quem sabe muda com 30. Mas muda! Sara mudou com quantos anos? Depois do lado de Abraão? Depois de 40. Mas muda! E você vai olhar para trás e vai falar assim, hoje está melhor do que antes. Hoje está melhor do que antes. E você vai percebendo essa mudança. Como o Ronaldo falou aqui, você não está com a mesma pessoa, ela está mudando ao longo do tempo. Essa unidade é para nos fazer mudar, e mudar para melhor. Essa unidade no pleno conhecimento de Deus, meu irmão, é ter a certeza que nós temos essa salvação em Cristo Jesus. A salvação, ela é um start, ela é o início. A salvação não é o fim. Não é. A salvação é só o início desse processo de mudança, de transformação. Deus te salvou, isso é fato. Isso é fato. Ele te salvou, você é salvo. O seu passaporte para o céu está carimbado. Permaneça onde você está e a sua salvação não será revogada. Permaneça, permaneça. Mas após a salvação começa um processo de mudança, de transformação na nossa vida. E isso é para nos fazer cada dia mais parecido com Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha se ele está parecido com Jesus. Nós vamos tornar parecidos com Jesus. Você vai se tornar parecido com Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus em você. Eu já contei aqui a experiência minha. E essa experiência, ela ilustra bem isso. Eu morava no Cachoeirinha. E tinha um supermercado que ficava assim, uns 4 quarteirão lá de casa. E tinha uma padaria pertinho, mas o pão da padaria não é bom. Eu lembro que ele falou assim, eu quero um pão, mas busca lá no mercado. Eu estava em casa, então eu estava de bermuda, de camiseta, coloquei um chinelo e fui na padaria buscar o pão. Cheguei lá, peguei um pão quentinho. Sabe aquele pão que sai na hora? Eu coloquei ele, eu falei assim, vou andando. Eu lembro que eu liguei para ele e falei assim, faz o café, esteja pronto, que o pão está quentinho. E eu estou andando, meu irmão, assim, preocupado com o pão. E o pão estava tão quentinho que eu dei uma abraçada no pão. E eu estava andando assim de um lado, e tinha uma senhora idosa do outro lado. E eu estou andando, eu percebi que ela estava olhando para mim, eu estou olhando para ela, eu parava, ela parava. Eu apertava o pé, ela apertava o pé. Eu parava, ela parava. Eu falei assim, eu não acredito que essa mulher vai roubar o meu pão. Sério, irmão, pensei nisso. Eu olhei para ela olhou para mim. E eu estava lá parado. E na hora que eu parei, eu olhei para ela olhou para mim. Ela atravessou a rua para o meu lado. Eu fui encostando na parede. E a minha reação foi automática. Eu agarrei o pão mais firme. E essa senhora chegou perto de mim e falou assim, você é padre? Eu falei, não. Eu sou pastor. Ela falou, então é por isso. Eu falei, mas por isso o quê? Ela falou, eu quero o que você tem na sua vida. Tem algo diferente na sua vida, eu também quero ter isso. E eu lembro que ela enjoelhou na minha frente e falou, ora por mim, eu quero ter o que você tem. Meu irmão, eu acredito que à medida que nós vamos caminhando, nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. A obra já está terminada? Não. Temos que melhorar muito. Não tem ninguém aqui perfeito. Você sabia que só existe uma condição que a Bíblia te dá para você ser perfeito na terra? Só uma condição que a Bíblia te dá para você ser perfeito na terra. Está lá no livro de Tiago. Se você conseguir refrear a língua. Então já mostra que não tem como. Não dá para segurar. É o menor membro, mas faz um estrago. Então, vamos confiar que à medida que nós vamos caminhando, o Senhor começou esse processo de transformação na nossa vida. Nós vamos nos tornar parecidos com Cristo a cada dia. A cada dia. Se você perguntar assim, pastor, quando o Senhor ora por mim, qual é o maior foco da sua oração? É para Deus me abençoar? Não. É para Deus fazer você mais parecido com Jesus. Porque abençoado você já é. Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Efésios capítulo 1, verso 3. É Ele te fazer mais parecido com Jesus. É as pessoas da sua casa verem Jesus em você. Essa unidade, ela traz, um terceiro ponto,
ela vai desenvolver à medida da estatura da plenitude de Cristo. A estatura fala de crescimento. Qual é o desejo de Deus? Que você seja um homem ou mulher de Deus maduro. Você já percebeu algumas coisas na Bíblia que se você não prestar atenção você não entende? Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a Coríntios falando com a igreja dizendo assim, deixa de ser menino, cresce. O escritor de Hebreus chega e fala assim, olha, você não pode ficar com comida líquida, leitinho é para criança, você tem que ter comida sólida, cresce. A palavra de Deus em vários momentos vem falando com você, cresce, desenvolva, cresce. Aí vem Jesus e fala assim, se você não for como uma criança, você não entra no reino de Deus. Aí você pergunta, eu cresço ou eu sou como criança? Você cresce no juízo. Como criança você é no coração. Você precisa ter cabeça de rei, mas coração de criança. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, você tem que ter juízo de homem, de mulher maduro. Essa geração de hoje está sendo chamada da geração neném. Nem estuda, nem trabalha. Uma geração que com 40, 50 anos está jogando videogame na casa do pai, gritando, pai, mãe, traz meu café. Paulo está falando assim, olha, seu coração tem que ser coração de criança, porque criança não tem maldade. Mas a sua cabeça, você tem que ter juízo. Tem que entrar juízo na sua cabeça. E só entra juízo na cabeça de quem amadurece. Quando a Bíblia fala dessa estatura de Cristo, é que você tem que amadurecer. Deus não quer que você fique pensando como criança para sempre. Um irmão um dia me perguntou, pastor, tenta me explicar. Eu falei, o quê? Ele falou assim, por que no início da nossa conversão, sabe, Deus faz tanta coisa, as coisas acontecem assim, quando vai passando o tempo, isso vai acabando. Eu disse para ele, porque Deus quer que você cresça. Porque quando você nasceu de novo, você é criança. E Deus trata você como criança. Ele faz um tanto de coisa. Mas com o passar do tempo, o desejo dele é que você cresça. Então ele vai tirando as coisas de criança. Foi tão interessante o Samuel, ele tem que terminar de arrumar os brinquedos dele para trazer para doação. Aí ele está com um caixote lá de brinquedo. Aí ele falou assim, papai, vamos levar esse caixote todo. Eu falei, mas você não vai brincar com nada. Ele falou, não, eu não sou criança mais. Eu falei, tá bom, adolescente. Não sou criança mais. Eu e você temos que chegar a esse momento, na nossa fé, e entender, nós não somos crianças mais. Nós amadurecemos. Sabe, a Bíblia diz assim, sinais. Sabe para quem que são os sinais? Sinais, milagres, prodígios, que eu e você queremos ver tantas vezes. A Bíblia fala que isso é para quem? É para o incrédulo, que não nasceu de novo. Para mim e para você, Deus não quer fazer sinais. Deus quer ter um relacionamento maduro comigo e com você. Sinais é para quem ainda não conhece Ele. Eu e você não precisamos de sinais. Eu e você não precisamos correr atrás de sinais. Eu e você caminhamos a caminhada da fé, a caminhada cristã, na certeza que os sinais são eles que vão nos acompanhar, não nós que vamos correr atrás dele. É criança, meu irmão, que fica atrás de sinais. É criança que quer sinais. Homem e mulher de Deus maduro não está atrás de sinais. Homem e mulher maduro tem consciência da sua fé. Eu e você precisamos crescer, precisamos amadurecer. E essa maturidade vem na unidade. Você já parou para pensar? Algumas coisas na Bíblia ilustram bem o que nós estamos falando aqui. Por exemplo, quando Davi foi batalhar com Golias, por que Davi foi buscar as pedras que ele usou contra Golias no ribeiro? Porque a Bíblia fala da região que ele está. Se você for olhar a região era cheia de pedra no chão, mas ele vai no ribeiro buscar pedra. Quem já brincou aqui de estilingue, bodoque? Então você vai lembrar, eu também brinquei muito. O estilingue, para você jogar uma pedra nele, essa pedra ela tem que ser redonda. Redondinha. Porque se ela não for redonda, quando você jogar, se ela tiver aresta, na hora que você soltar ela, a aresta vai desviar ela, mas se ela for redonda, ela vai certinho. Por que ele foi no rio? Já pegou pedra no rio? Geralmente ela não tem ponta. Sabe por quê? Porque
Porque a correnteza vai descendo ela. E ela vai chocando uma na outra. E cada choque é uma ponta que sai. Sabe por que você tem que viver em comunidade? Você chocar com esse irmão, para Deus arrancar essas pontas que estão aí. É para ele pisar no seu calo. Aí você vai falar comigo, pastor, o que fulano fez eu não gostei. E uns irmãos falam assim, pastor, toda vez que eu vou com o senhor falar que eu não gostei de algo, o senhor fica rindo de mim. Eu falei com ele, meu irmão, é uma aresta que está sendo tirada de você. É por isso que você tem que viver em comunidade. Porque em comunidade, Deus vai usando esse irmão como uma lixa para tratar você. Se você se isolar, você vai continuar com as suas arestas, com os seus problemas, achando que você é certo, todo mundo é errado. Mas quando você começa a viver em comunidade, Deus vai moldando você até você ficar uma pedra pronta para ser usada pelo Senhor. Muita gente tem me perguntado, pastor, quando é que eu vou saber que eu estou pronto para ser usado pelo Senhor? Eu disse para ele, quando você entender que você não está pronto. Ele fez para mim essa carinha que vocês estão fazendo, não entendi. Eu falei, mais ou menos assim, quando Deus chamou Moisés, Moisés falou, eu não estou pronto. Quando Deus chamou Gideão, Gideão falou, eu não estou pronto. Todos os homens que Deus chamou, eles não se achavam prontos. Eu digo, no dia que você se achar que está pronto, Deus não vai te usar, porque você vai depender da força do seu braço. Mas se você entender que você não está pronto, mas se você aceitar entrar no processo de Deus, Ele vai tirando as arestas. Ele vai cuidando de você. Ele vai fazendo de você uma pedra pronta para ser usada. Por que Davi buscou a pedra no rio? Porque é no rio que Deus quer te encontrar. Eu gosto muito quando Ezequiel fala do rio de Deus. É um rio que por onde passa, traz cura, traz transformação. Me lembro de um teólogo alemão que ele compara esse rio como o rio do Espírito Santo. Ele fala, não espere a água chegar até você para você ser curado. Se jogue nessa água para que ela te cure. No processo, Deus vai preparar você. Deus vai tirar você da condição de criança e levar você a ser um homem maduro, uma mulher madura. Esse é o desejo de Deus, que você cresça na plenitude de Cristo Jesus. Eu e você como cristão, devemos ter na nossa caminhada esse desejo de transformação, de mudança. Entenda, nós temos visto Deus fazer tantas coisas no nosso meio, tantas, meu irmão, tantas coisas, cura, pessoas sendo curadas de câncer, algo assim sobrenaturais. Se eu fosse contar para vocês o testemunho que eu ouço nos corredores da igreja, e talvez você diga, pastor, por que você não leva para o altar, para motivar a fé das pessoas? Meu irmão, sabe por quê? Os testemunhos que eu gosto, eu particularmente de ouvir, é esse que eu ouvi aqui. Dessa mudança que está acontecendo de dentro. Dessa mudança que está acontecendo dentro. O marido que se torna um melhor marido, a esposa que se torna uma melhor esposa, um melhor pai. Essa mudança que só Deus pode fazer. Uma mudança no ser, que só Deus pode fazer. Esse para mim é o maior milagre que pode acontecer, um novo nascimento. Eu e você, cheio de defeito, de pecado. Já imaginou tanto trabalho que nós já demos para Deus? Aí Deus vai e nos salva, muda a nossa vida, nos faz homens melhores, nos faz mulheres melhores. Para mim essa é a maior expressão do milagre de Deus na terra, a transformação do homem. Deus muda sim, Deus continua mudando, sempre mudou o ser humano. Pegou Paulo, um assassino, e fez dele o maior missionário da igreja. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer no nosso meio, a mudança do homem, a mudança da mulher, a mudança do ser humano. Só Deus pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu queria ler alguns versículos com você para a gente terminar. Vá comigo no Evangelho de João, capítulo 1, e eu vou caminhar para o final. João, capítulo 1, verso 16. João capítulo 1, verso 16, eu queria que você gravasse esse versículo no seu coração. Eu vou ler e você leia após mim, vamos lá? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça.
Olha o que João está escrevendo. Todos nós temos recebido da sua plenitude. Qual é o desejo de Deus? Que você seja perfeito. Mas entenda bem, como que eu sou perfeito? A explicação para isso está lá no chamado de Deus a Abraão. Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito não quer dizer que você não vá ter defeito, não vá cometer defeito, mas é você permanecer na presença de Deus, porque a perfeição de Deus vai cobrir toda a imperfeição da minha e da sua vida. Na presença de Deus, a perfeição de Cristo cobre toda a nossa imperfeição. Entenda, sobre mim e sobre você está derramado da plenitude de Deus. Aí João vem escrevendo dizendo assim: é graça sobre graça. Lembra de 3 semanas atrás que eu preguei sobre os meios da graça? Os meios que Deus usa para transmitir graça. Ou seja, há uma porção de graça sobre a sua vida, mas ainda não é tudo que Deus tem para você. Tem mais graça de Deus para ser derramada sobre a sua vida. Lembra quando eu falei dos meios da graça? Que uma forma de Deus transmitir a sua graça para a igreja é esse modelo de reunião, comunhão. Quando nós estamos juntos, a graça de Deus está sobre a sua vida. Você vai sair daqui com uma medida de graça maior do que quando você entrou. Tem mais graça de Deus sobre a sua vida. Um pouco mais da plenitude de Deus chegou sobre a sua vida hoje. Chegou tudo, pastor? Ainda não. Por isso você precisa perseverar. Não chegou tudo. Não chegou tudo. Mas tem graça sobre graça vindo sobre a sua vida. Amanhã tem mais graça de Deus vindo sobre você. 2017 tem mais graça de Deus vindo sobre a sua vida. Então entenda, é esse processo. Eu demorei tanto para entender isso. Quando eu entendi isso, eu fiquei tão bravo com meus pastores que não me ensinaram isso. Porque eu me cobrava tanto, eu pensava que eu tinha que ser perfeito. Eu estava no conselho de classe do seminário do CTMDT, lá de Santa Luzia. Formou lá de Santa Luzia 178 alunos. A maioria jovem, 19, 20, 21 anos. Eles ficam lá no CTMDT, eles dormem lá, moram lá, então tem meninas, meninos, então você imagina, jovem, 18, 19, 20 anos, uns meninos bonitos, umas meninas bonitas, vindo de toda parte no Brasil. Tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente do Amazonas, tinha descendente de índio, tinha pessoa da Venezuela, tinha do Peru, tinha do Japão. Aí estava no conselho de classe com os professores. Aí uma professora falou: estou com uma lista aqui, eu não vou passar ninguém. Porque esses meninos têm que aprender. Eles são muito irresponsáveis. Aí falou o nome de um lá. Aí a pastora que faz o discipulado falou assim: sabe qual que é o problema dele? É que ele está apaixonado. E ficou apaixonado, parou de estudar. Aí a professora falou assim: mas isso não pode. Eu falei: não pode. Eu falei: você já foi jovem? Ela falou: foi. Mas você não apaixonou? Eu falei: você lembra de quando você se apaixonou quando você era novo? Como é que você ficou boba? Ela falou: lembro, pastor. A gente fica bobo, né? Aquele casalzinho de namorado que liga para o outro: desliga você. Não, desliga você. Meia hora nessa bobice. E eu falava com eles: deixa eles viver essa fase. Não coloca sobre eles um peso. Eles são jovens ainda. É natural que eles apaixonem, é natural que eles fiquem no mundo da lua. Nós, como professor, temos que ajudá-los, mas não podemos tirar deles isso. Deixa eles viverem isso. Entenda, é um processo. Se eu tivesse aprendido isso lá na minha adolescência, na igreja, eu pensava que eu tinha que ser santo, sabe? Que é santão. Se eu tivesse aprendido isso lá na minha adolescência, eu tinha dançado mais, pulado mais. Talvez por isso que eu seja mais carrancudo assim, cara fechada. Porque na minha adolescência eu não podia dançar na igreja. Ia para o acampamento, não podia jogar bola. Ficava olhando com o olho comprido para a bola, doido para jogar bola, não podia. É um processo. Vai chegar um momento que o adolescente vai deixar de ser adolescente, vai se tornar jovem. Às vezes os pais querem colocar sobre os filhos um peso tão grande. Meu irmão, a caminhada cristã é um processo. É um processo. E eu e você precisamos viver cada processo dele. Cada processo dele. Todos os dias que nós estamos aqui, um exemplo, no sábado, chegam os jovens aqui: pastor, vamos sair para comer alguma coisa? Eu falei: não, quero não.
Porque nós já fomos jovens, saímos. Ia comer um cachorro quente, um mexidão lá na praça do espaguete, o espaguete. Quando tinha dinheiro para comprar o espaguete ao forno, meu irmão, era avivamento. Saía, era coisa maravilhosa. Mas passou esse tempo para mim. Então o jovem fala, pastor, vamos lá comer um frango. Não, vai, você que está solteiro, vai. Não tem um pardal para cuidar, vai. Eu quero ir para casa, ficar com a minha esposa, com meu filho. Mas é fase. A caminhada cristã também é assim. Se você parasse e perguntasse assim, pastor, você imaginava estar no altar hoje ministrando? Não imaginava. Mas Deus já via isso lá atrás. Se você tiver paciência, eu não sei se você daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas você não imagina, não tem noção aonde Deus pode te levar, como Deus pode te usar. E talvez você olhe para a sua vida e está igual a Moisés, não, eu não consigo. Você não consegue hoje, mas Deus vai te aperfeiçoar ao longo do caminho. Lá na frente você vai estar pronto. Lá na frente Deus vai te usar. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Essa unidade é para nos fazer, meus irmãos, cristãos melhores. Melhores. Uma ilustração clara na palavra de Deus é quando a Bíblia diz que nós somos igreja. Somos igreja. O que é igreja? Paulo escreve aos Efésios dizendo que a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Guarde isso no seu coração. Igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja é o corpo de Cristo. Quando a igreja cresce, eu não estou falando de crescer numericamente. Porque o crescer numericamente é uma obra de Deus. Lá em Atos a Bíblia diz que Deus acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. É Deus que acrescenta. Eu falo desse crescimento, aonde Cristo é elevado, aonde Cristo cresce, quando eu e você crescemos, quando a igreja cresce. Quando a igreja, dia 23, por exemplo, vai sair daqui e levar essa ceia de Natal para os moradores de rua, a igreja está sendo o corpo de Cristo aqui na terra. Ele é o cabeça. Por isso que Paulo diz, tudo que você faz, faça para a glória de Deus. Entenda, eu e você somos o complemento de Cristo aqui na terra. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo dele aqui na terra. Não sei se você já pensou nisso, a igreja é a mão de Jesus aqui na terra. Como que o necessitado vai ser socorrido? Com a partida da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Por isso eu disse no início dessa mensagem, eu não posso viver, você não pode viver o evangelho para você. Porque nós somos igreja, a igreja faz esse papel do corpo de Cristo aqui. Nós vamos ser a mão, nós vamos ser o pé de Jesus. Eu entendo que Cristo é revelado quando a igreja sai das 4 paredes. Eu não vejo Cristo na sua maior revelação dentro da igreja. Porque ser crente aqui é fácil. Eu lembro quando eu me converti, entrei na igreja. Estava no Ministério de Louvor, aquela época dos corinhos. Aí eu estou lá do lado do irmão. E eu cheguei novo, não sabia o que fazer. Aí o irmão fechava o olho, eu olhava para ele, fechava o olho também. Aí eu olhava para ele, ele levantava a mão. Eu não sabia para quê, mas eu levantava a mão também. Lembra a primeira vez que eu fui no monte? Uma turma de pentecostal lá. Lembro até hoje, lá no Monte Palmares. Subi no monte, os irmãos lá não são, sabe, assim. Eu falei, eu acho que adorar tem que ser assim também. Aí eu estou lá, aí o irmão falou, o que você está fazendo? Eu estou adorando. Não é assim que adora, não. Aí foi me explicar a adoração. E à medida do caminho eu fui crescendo. Entenda, isso vai acontecer com você. Isso vai acontecer conosco como igreja. Cada caminhada, a igreja vai crescendo. E não é um crescer numericamente. É esse crescer na graça de Deus. É uma igreja, quem sabe 2017, nós não vamos alcançar 100 moradores de rua. Quem sabe nós não vamos levar só um alimento. Eu lembro que o Marcos me ligou, mandou mensagem um dia à noite,
Falou, pastor, tem um casal aqui de moradores de rua, não tem um lugar para enviar eles? Eu falei, não tem. Mas quem sabe lá na frente nós vamos ter. Quem sabe lá na frente nós vamos ter e vamos poder fazer mais. Esse é o nosso propósito. Ser igreja aqui na terra, ser parecido com Cristo. Todo crescimento, ele demanda tempo e ele é doído. Eu saí ontem aqui da reunião de células e no final eu comi um tropeiro tão gostoso. Tem até ali um arroz temperado, cachorro quente. Eu comi um tropeiro. Sabe quando você come algo salgado, dá vontade de você comer algo doce? Eu fui para casa assim, falei, nossa, não tem nenhum doce lá em casa. Aí eu me lembrei, tem um pé de manga de frente à minha casa. Aí eu falei, eu podia achar uma manga. E eu cheguei lá, meu irmão, parece que Deus me ouviu. Tinha uma que tinha acabado de cair. Eu falei, é essa. Eu fui, entrei, a Helena falou, você vai chupar essa manga agora? Eu falei, vou. E ela estava realmente docinha. Há 3 meses atrás, eu olhava para aquele pé de manga, quando ele começou a dar, cheio. Agora deve ter lá poucas, porque foi uma festa. Mas essa manga estava docinha, sabe por quê? Porque ela amadureceu naturalmente. É diferente o sabor de uma manga quando ela amadurece no pé. É diferente. Podemos acelerar o processo? Podemos. Podemos acelerar esse processo de amadurecimento, mas ele nunca vai sair da mesma forma que o amadurecimento normal, no pé. Entenda, vai gastar tempo, mas se você tiver paciência, o que você vai se tornar em Deus amanhã, vai valer a pena o tempo de espera. Vai valer a pena. Todo crescimento é doído, dói, mas vai valer a pena. A única coisa que eu e você precisamos fazer é permanecer no lugar que Deus nos chamou, permanecer, meu irmão, com essa mesma fé, permanecer com esse mesmo sentimento, permanecer vivendo essa coisa linda de unidade, porque Deus vai nos fazer amadurecer. O que você é hoje, não é o que você vai se tornar amanhã. Amanhã, se você tiver paciência, o Espírito Santo vai fazer de você uma pessoa melhor. A sua vida, você vai ver isso na sua vida. Esse é o nosso propósito como igreja. Fazer com que cada cristão aqui cresça. Sabe, o meu maior desejo é derramar sobre o seu coração tudo que eu conheço. O pouco que eu conheço de Deus, eu quero passar para você, para que você conheça de Deus assim como eu, conheça de Bíblia mais do que eu. Eu sou apaixonado com o ensino, porque eu acho que esse é o desejo, esse é o ponto principal de Deus para a igreja, que toda a igreja cresça, que toda a igreja se torne assim mais parecido com Cristo. Esse é o meu desejo. Eu queria orar por você, orar para que você continue crescendo. Entenda, esse crescimento, ele vem nessa unidade. Esse crescimento acontece quando nós permanecemos juntos aqui. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, queremos ser como Jesus é, Pai. Queremos ser mais parecidos com Ele. Queremos nos tornar a imagem do Teu Filho aqui na terra. É isso que o apóstolo Paulo diz, que nós seremos transformados à imagem de Jesus Cristo, que é a imagem exata do Deus vivo. Faça dessa igreja uma igreja ainda mais parecidas com Jesus. Faça dos homens, das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos anciões, nos faça mais parecido com Cristo. Queremos nos tornar parecidos com Ele. Desejamos que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Cristo em nós. Porque a esperança da glória é Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós, a esperança da glória. Que essa reunião seja uma reunião que o Senhor preparou para trabalhar mais um pouco em nossos corações, para nos fazer um pouco mais parecidos com Jesus.
Pai, eu abençoo aqueles que estão no processo, mas tem desanimado. Eu oro para que venha esse renovo sobre o coração de cada um, que ele possa ter a paciência, que ele possa aprender a esperar, porque aquele que começou em nós a boa obra, há de completá-la, a obra ainda não acabou, a obra ainda não terminou, nós ainda não somos o que havíamos de ser, mas nos tornaremos parecidos contigo, Deus, nos tornaremos parecidos com o Senhor, que essa igreja se pareça com Cristo, que essa igreja reflita a glória de Cristo na sua face, nos seus atos, que cada reunião, cada culto, cada curso dessa igreja, cada ministério, flua, ó Deus, com um propósito, de nos fazer parecido com Cristo, de nos fazer a imagem e semelhança de Jesus. Que outros ministérios nasçam nessa igreja, como o ministério Homem ao Máximo, para preparar a tua igreja, para preparar o teu povo, para nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. Faça isso conosco, Senhor, no nome precioso de Jesus. Coloque uma de suas mãos sobre o teu coração, com os teus olhos fechados, toda a igreja. Ore comigo dizendo: ó Deus e Pai, eu desejo ser um contigo, ser um com Jesus, ser um com o Espírito Santo. Eu entrego a Ti a minha vida. Peço ao Pai perdão pelos meus pecados e convido a Ti, Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Faça em mim morada. Eu quero ser teu filho. Escreve hoje o meu nome no livro da vida. E eu que um dia andei no teu caminho, mas me afastei, arrependido eu volto para a tua presença, reconhecendo que um dia o Senhor começou em mim uma obra linda. E eu quero permanecer na tua presença, até que o Senhor complete essa obra, no nome de Jesus. Com os teus olhos fechados. Quem sabe hoje foi a primeira vez que você veio a Lagoinha Estoril, e pela primeira vez você fez essa oração, entregando o seu coração, entregando a sua vida a Jesus, convidando Ele para entrar no seu coração, na sua vida. Ou quem sabe você estava afastado, mas hoje você volta, retorna para a casa do Pai, para a presença de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero fazer essa oração para você que fez essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, ou você que reconcilia com Deus. Eu quero orar por você, mas para que eu ore por você, eu queria um sinal da sua parte. Que você levantasse uma de suas mãos bem alto onde você está. Você que fez essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus, ou você que está reconciliando com Deus, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Levante bem alto a sua mão, eu quero abençoar você. Quero orar pela sua vida. Você que entrega a sua vida para Jesus. Ou você que parou no meio do caminho e hoje retorna e quer voltar para a presença do Pai. Eu também quero orar por você. Mas eu precisava de um sinal da sua parte aí no seu lugar, para que eu possa te abençoar, no nome precioso de Jesus. No nome precioso de Jesus. Eu quero orar por vocês que levantaram uma de suas mãos. Eu queria fazer um convite. Eu quero encerrar essa reunião orando por vocês. E você que levantou a sua mão, eu queria fazer um convite para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero fazer essa oração por você. Eu quero abençoar a sua vida. Saia do seu lugar, peça licença, as pessoas estão do seu lado, vem aqui. Nós queremos orar por você, queremos abençoar, selar esse momento na sua vida. Talvez você não tenha levantado a sua mão, mas você sabe que o seu lugar é aqui, à frente, tomando a decisão mais importante da sua vida, essa decisão de receber Jesus. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, no nome precioso de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar toda a igreja, estenda suas mãos aqui à frente. Pai, nós abençoamos a vida da tua filha, que hoje, ó Deus, vem diante desse altar, tomando a decisão mais importante da sua vida, entregando a vida dela em tuas mãos. Eu oro, ó Deus, para que o doce Espírito Santo, que convenceu o seu coração, continue realizando essa obra linda na sua vida. Que a cada dia ela veja a transformação que o Senhor começa no dia de hoje e que não vai parar de fazer. Como igreja do Senhor, nós a abençoamos e recebemos ela como parte da família de Deus aqui neste lugar, no nome de Jesus. Amém e amém. Minha irmã, o que de mais precioso que poderia acontecer na sua vida acontece agora. Há 22 anos atrás eu tomei uma decisão como essa. Nesses 22 anos Deus tem mudado a minha vida. E é isso que você vai experimentar. Essa mudança feita pelo próprio Deus. E hoje você ganha uma nova família. A família de Deus que agora você faz parte. E eu queria que você conhecesse a sua nova família. A família de Deus que agora você faz parte. E eu queria contar até 3. E quando eu disser 3, eu queria que você virasse para trás para conhecer a sua nova família em Cristo Jesus. E toda a igreja vai contar comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Seja bem-vinda no nome de Jesus. Seja bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda no nome precioso de Jesus. Seja bem-vinda, bem-vinda no nome de Jesus. Uma família, uma família, uma família. Aleluia. Louvado, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Precioso és para mim. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluias, é isso que somos. Uma família em Cristo Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Levante uma de suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Vá em paz, vá viver a melhor semana da sua vida. Dê um abraço nesse irmão que está do seu lado. Deus te abençoe, no nome de Jesus.